peço licença para adentrar no recinto do seu lar com mais uma transmissão. Para nós é uma alegria muito grande poder adentrar no seu lar com mais uma live que tem como tema 8 exemplos para fazer escolha. Você que está já chegando nesta transmissão, escreva o seu nome, o nome da sua esposa, o nome dos seus filhos. E se você não mora em Jaguapitã, escreva o nome da sua cidade. E nós estaremos fazendo os nossos agradecimentos pela sua participação. Convido a todos neste momento para nós dirigirmos uma palavra de oração ao nosso Deus. E nós temos algumas pessoas de nossa igreja carente das orações do povo de Deus. E eu quero pedir que vocês unam a sua fé com a fé dos demais, com a minha fé, e vamos estar orando, intercedendo por algumas pessoas que estão carentes e necessitadas da bênção de Deus. Soberano Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, eu venho te agradecer, meu Deus, por mais esse dia de vida que o Senhor nos deu. Quero te agradecer pelo ar que respiramos. Quero te agradecer pela roupa, pelo calçado, pelo alimento. Quero te agradecer pelos livramentos que o Senhor tem dado a todos nós. Quero suplicar juntamente com os demais irmãos na fé, em favor da irmã Benedita Fratoni, que está ali na cidade de São Paulo. Hoje passou por um processo de angioplastia. E para a glória de Deus, tudo correu bem. E ela está já em recuperação, com possibilidade de amanhã, quem sabe, já estar disponível até sair do hospital. Senhor, dê saúde para a tua filha, ao querido irmão Nelson Rodrigues, venha abençoar o filho da irmã Benedita, o Nelsinho, que está ali dando todo o suporte, todo o apoio para os seus pais. Venha abençoar a família dele, a esposa dele, os filhos. Quero suplicar a bênção também em favor do Dirceu, irmão da irmã Benedita, ali na cidade de Maringá, que sofreu um acidente. Deus tenha de misericórdia, tenha de piedade. Também o Daniel, filho do nosso irmão Nilson, ali de Sara, que sofreu um grave acidente. E o Senhor deu a ele livramento de morte, e hoje ele já se encontra em casa, se recuperando, meu Senhor. Venha abençoar, meu Deus, o Daniel, e dar a ele saúde, saúde com abundância. Abençoa também, meu Deus, a irmã Maria José, esposa do irmão Diácono Hermes de Jesus, que também carece, Senhor, da tua bênção, do teu favor. Deus, venha abençoar todos os demais irmãos, ao qual não vamos citar o nome, porque são muitos, que estão, Senhor, nos seus lares, nas suas casas, precisando de um milagre. Venha abençoar a cada ouvinte, a cada participante desta live. Deus, no nome poderoso de Jesus, que eu venho suplicar-te estas bênçãos para a sua glória, Senhor. Amém e amém. Muito bem, meus amados, quero agradecer a equipe que está auxiliando aqui na transmissão da live, o nosso querido jovem Alisson, na filmagem. Que Deus abençoe grandemente a vida dele, a irmã Isabelle Oleriano, que também está fazendo parte da equipe, auxiliando, seu esposo que está aqui, o cooperador Cláudio, que Deus abençoe. Quero agradecer a cantora irmã Vanete Silva, que já se encontra aqui, o seu esposo, o evangelista Jodeir André, que veio acompanhá-la.
E neste momento, eu já quero convidar a irmã Vanete Silva, que vai estar adorando a Deus com louvor. Mas enquanto ela ali se prepara, eu quero já agradecer aqui os internautas. Já estamos aqui com vários internautas. O querido presbítero João do Mármore, na cidade de Bela Vista do Paraíso. Que Deus te abençoe grandemente. A nossa querida irmã Ivonete Magalhães, ali na cidade de Arapongas. Que Deus abençoe a sua vida, irmã Ivonete, e toda a sua família. Quero agradecer a minha querida esposa, irmã Elizabeth Crepaldi, que também está assistindo esta live. Quero agradecer ao querido Joel Zeni Cordeiro e também a sua esposa, que está ali no seu lar, assistindo esta transmissão. Vamos ouvir a cantora Vanete Silva adorando ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Aqueles que estão aqui no templo conosco, né? Que Deus abençoe a cada um de vocês. E todos os irmãos que já estão em casa, que estão ouvindo essa live nesta noite. Que Deus abençoe você, continue aí ouvindo, que Deus tem uma palavra para o teu coração esta noite. Vai o meu abraço a todos vocês, irmãos. Não vou citar nome, para nós ganharmos tempo de ouvir a palavra do Senhor. Este louvor que seja para louvor do nome do Senhor e para o elevo espiritual de todos quanto está ouvindo essa live nesta noite. Que Deus abençoe a todos. Receba esta canção para o teu elevo espiritual. Estão tentando apagar de vez a tua história, dizendo por aí que não vai ter vitória. Estão querendo abalar a tua fé, falando que todos os projetos seus vai ser em vão, dizendo que você está na contramão, querendo ver você parar na caminhada. Te atiram pedras, te acusam do que nunca fez. Querem acabar, meu irmão, de vez com os sonhos que Deus um dia sonhou pra você. A sua história é real e não é ficção, pois Deus escreveu com suas próprias mãos. E no final da história está escrito campeão. Foi Deus quem te escolheu, foi Deus quem te chamou e te capacitou. Se Deus está contigo, enfrenta o inimigo e seja o vencedor. Deus vai te exaltar, vão ficar humilhados os inimigos seus, e todos vão saber que não devem mexer com o ungido de Deus. A sua história foi escrita pelas mãos de Deus, e não há nada que atrapalhe os projetos seus. Isso é só um deserto, Deus está por perto e vai fazer milagres. Todos que não acreditavam vão acreditar ao verem Deus abrindo as portas e te abençoar. Vão saber que é Deus que escreve e decide o final da história. Aleluia. O Senhor escreveu a tua história, é só confiar que a vitória vem. Não importa a luta, não importa o problema, o importante é acreditar. Te atiram pedras, te acusam do que nunca fez. Querem acabar, meu irmão, de vez com os sonhos que Deus um dia sonhou pra você.
Pois Deus escreveu com suas próprias mãos, e no final da história está escrito campeão. Foi Deus quem te escolheu, foi Deus quem te chamou e te capacitou. Se Deus está contigo, enfrenta o inimigo e seja um vencedor. Deus vai te exaltar, vão ficar humilhados inimigos seus, e todos vão saber que não devem mexer com o ungido de Deus. A sua história foi escrita pelas mãos de Deus, e não há nada que atrapalhe os projetos seus. Isso é só um deserto, Deus está por perto e vai fazer milagre. Todos que não acreditavam vão acreditar ao ver Deus abrindo as portas e te abençoar. Vão saber que é Deus que escreve e decide o final da história. Vão saber que é Deus que escreve e decide o final da história. Eu agradeço em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe a cantora Vanete Silva por este lindo louvor. Quero agradecer aqui aos demais internautas que estão chegando e fazendo parte desta transmissão, ao presbítero José Aparecido de Andrade, a sua esposa irmã Miriam. Que Deus abençoe grandemente a vida deste casal. Quero agradecer a nossa filhona Josi Carvalho. Que Deus abençoe a tua vida, Josi, teu esposo Fábio, a Gabriela e a Miriam. Quero também agradecer a irmã Laudiceia Almeida, também ao seu esposo evangelista Joel, ao seu filho e à sua filha. Que Deus abençoe grandemente esta família. Quero agradecer a irmã Gerciana Honorato de Souza dos Reis, que também está fazendo parte desta transmissão. Quero agradecer a minha querida irmã Ironi Chaves de Almeida, ali na cidade de Brasília, juntamente com o seu esposo Hernani e a sua filha Isabela. Que Deus abençoe grandemente a minha querida irmã Ironi. Quero também agradecer ao querido irmão Nilson Roberto Pérez, ali em Içara. Já estivemos orando no início desta live e apresentando o seu filho Daniel na oração. Quero também agradecer a doutora Cássia de Paula Lima, que está fazendo a sua primeira participação nesta live. Que Deus abençoe grandemente a vida da doutora Cássia de Paula Lima, a sua mãe, o seu filhinho, a sua irmã. Que Deus abençoe a toda a sua família. Amados e queridos, quero neste momento informar aqui uns avisos importantíssimos aos nossos queridos irmãos. Lembrando que os cultos aos domingos terá início às 19 horas e finalizando às 20h30. Nas quintas-feiras, os cultos terá início às 19h30 e finalizando às 21 horas. Temos os cultos ali na segunda igreja, nas quartas e aos sábados, começando às 19h30. E aí fica a critério do dirigente, do pastor ali da igreja, o momento de finalizar os trabalhos. Queremos também avisar que dia 17 de outubro, será num sábado, das 16 às 17 horas, será entregue as lembranças
pelo Dia das Crianças, e nós pedimos que os pais das crianças aqui da igreja venham com os seus filhos neste horário, estacione na rua em frente à igreja, sem sair dos veículos. E as irmãs coordenadoras do Departamento das Crianças estará entregando uma lembrancinha para cada criança, um pacote com pirulitos, com doce, balas, e também uma lembrança que ficará com as crianças referente ao dia 12 de outubro. Queremos também lembrar que o nosso culto de ceia aqui na sede será dia 18 de outubro, das 9 às 11 aqui no templo sede. Estaremos entregando a ceia. Entra um por um de cada vez, toma sua ceia, sai, entra o outro. Enquanto isto, estaremos aqui na igreja, terá alguns obreiros se deslocando na cidade e entregando a ceia para os idosos e doentes. Aqueles que não puderem participar da ceia pela manhã aqui no templo sede, poderão vir à noite no culto, e nós estaremos entregando a ceia. Vamos ver aqui a participação dos internautas. Nós vamos estar adentrando ao momento da palavra, meus irmãos, e depois, antes de nós finalizar a live, se tiver mais algum internauta que for chegando nesta transmissão, nós estaremos fazendo os últimos agradecimentos. Mas para isso, precisamos entrar no estudo da Palavra de Deus, que é um estudo bastante aprofundado e requer um tempo para que nós possamos desenvolver a mensagem. Nós vamos estar falando de 8 exemplos para fazer escolha. Meu amado, neste estudo veremos, dentre outras escolhas, 8 exemplos para fazer escolha. Certo que uma escolha boa traz consequência agradável, e uma escolha ruim traz consequência desagradável. Mas para que nós possamos entender esta mensagem, eu quero primeiramente narrar aqui como que Deus trabalhou na criação dos seus projetos e até mesmo, por que não dizer, as escolhas de Deus. Nós precisamos entender como Deus escolheu fazer as coisas na criação do universo. Então, para que nós possamos adentrar no estudo, precisamos entender isto. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, Gênesis, capítulo 1, versículo 6, aqui, Deus com o Filho, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a Trindade, os três juntos, eles entram num diálogo, aonde a palavra está no plural, dizendo: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Então, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo escolheu fazer nós humanos a sua imagem e a sua semelhança. E essa expressão, conforme a imagem e a semelhança da Trindade, se referia nos atributos de Deus, no caráter de Deus. Deus fez nós seres humanos, escolheu nós para ser imagem e semelhança. Então, meu amado, Deus criou, de todas as coisas que Deus criou, nós seres humanos, fomos escolhidos pela Trindade para ser, de
tudo que Deus criou, somente nós, seres humanos, Deus escolhe para que sejamos a imagem e semelhança dele. Em Gênesis 1 e 27, o versículo seguinte do 26, está escrito: criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então nós não somos obra do acaso. Nós somos obra das mãos de Deus. Deus que nos fez. Deus que nos criou. E de tudo que existe na criação divina, na órbita dos planetas, e tudo que existe no globo terrestre, tanto espécies terrenas como espécies das águas, dos oceanos, Deus escolheu somente o homem, o ser humano, para ser a imagem e semelhança dele. Então isto é um privilégio muito grande para todos nós, seres humanos. Em Gênesis capítulo 2, versículo 15, está escrito: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Então Deus fez o homem para cultivar, para guardar o jardim, ao qual depois o homem, infelizmente, não fez conforme Deus queria, e o homem então foi, segundo a Bíblia, expulso do jardim. Em Gênesis capítulo 2, versículo 21, está escrito: então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. A palavra ali, tomou das suas costelas e fechou com carne no lugar, e daquela costela que ele tomou, ele fez a Eva, um significado aqui de que Deus fez a mulher da mesma raiz genética do homem. Ou seja, de todos os seres humanos depois de Eva, todos eles têm as costelas iguais. Eles têm os mesmos números de costela, tanto o lado direito como o esquerdo. Só Adão que Deus tirou uma. Mas ali indica que Deus estava usando a mesma raiz genética de Adão para fazer Eva. E dos seres humanos para frente, todo mundo está perfeito, com as suas costelas, ambas, o número igual no lado direito como no lado esquerdo. Então, tirou uma costela só de Adão, não dos demais descendentes de Adão. Então, isso é importante nós entendermos. Em Gênesis capítulo 3, versículo 1, está escrito: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Aí já no capítulo 3 e no versículo 2, que nós lemos o versículo 1, agora vamos para o 2. No 2 diz: respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Em Gênesis 3:3, versículo 3 agora, diz: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então Deus põe o primeiro homem, a primeira mulher, o primeiro casal no jardim do Éden. Ele diz: olha, de tudo que tem nesse jardim, vocês podem tocar, vocês podem comer, menos da árvore que está no centro do jardim. Essa árvore era a árvore da vida.
E aí, irmãos, quando Deus viu que o Adão e a Eva, induzidos pela serpente, que falava com Adão e Eva, quando Deus viu que eles estavam mexendo naquilo que eles podiam, mas Deus percebeu que eles iam mexer naquilo que não era para eles mexer, a árvore da vida, Deus expulsou eles do jardim. Porque se eles comem do fruto da árvore da vida, irmãos, segundo os grandes teólogos, os grandes sábios da Bíblia, o ser humano ia se tornar imortal igual Deus. Imagina um ser humano com essa natureza terrível que tem, ser imortal, não morrer. E aí foi aonde a Bíblia diz que o castigo, através do pecado, veio o salário da morte. Então, isso a Bíblia é muito bem claro. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Agora convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 6 de Gênesis, onde vamos começar agora o estudo. Aqui eu fiz uma introdução, para vocês terem um pouco de noção das coisas e poder entender melhor o estudo da palavra de Deus. Gênesis capítulo 6 e o versículo 2. Gênesis, todos sabem que é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 6, versículo 2. Nós vamos agora discorrer os 8 exemplos para fazer escolha. Está escrito: vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que, entre todas, mais lhes agradavam. Vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas. Amados, os filhos de Deus, descritos aqui, se referem aos anjos caídos. Preste atenção para que você possa entender. Que tinham se colocado a favor de Lúcifer, que encabeçou uma revolução contra Deus durante um período na eternidade passada, para poder corromper a linhagem humana, da qual o Messias viria em última instância. Eles tentaram corromper essa linhagem, casando-se com as filhas dos homens, o que produziria uma raça bastarda. Ou seja, cruzamento entre espécies, raças, variedades distintas, por assim dizer, da qual pelo menos alguns eram gigantes. E isto a Bíblia prova que existiu alguns grupos de gigantes na terra, em lugares diferentes uns dos outros. E uma história muito conhecida na Bíblia é a história do gigante Golias. Por assim dizer, da qual pelo menos alguns eram gigantes. De qualquer forma, todos os que resultaram dessa união foram contaminados. O termo filhos de Deus, no Antigo Testamento, ao menos como se utiliza aqui, não é usado nunca para referir-se a seres humanos. Sempre é usado para referir-se aos anjos, sejam justos ou caídos. Vocês que estão me ouvindo nesta live, lembra da história lá de Ló? Quando Deus manda um anjo lá avisar Ló para sair,
de Sodoma, porque Deus ia mandar uma destruição sobre as cidades de Sodoma e Gomorra. Vocês lembram que a Bíblia narra que tinha anjos ali conversando com Ló, dando a mensagem de Deus e dizendo: ó, escapa-te por amor da tua vida, e escapa-te, fuja desse lugar, saia desse lugar, porque Deus vai destruir. E a Bíblia diz que chegou pessoas dali, pessoas que eram dominadas pelo sexo, inclusive o sexo pervertido, porque Sodoma e Gomorra, a Bíblia narra que foi um dos lugares da terra que mais teve o homossexualismo. E os homossexuais, vendo os anjos que estavam ali junto de Ló, a Bíblia diz que eles quiseram ter relação com os anjos. Veja só, os homossexuais daquela época queriam ter relação com os anjos, viram os anjos muito perfeitos, como varões, como moços, rapazes, homens perfeitos e bonitos. E eles queriam ter relação com os anjos. Jó, capítulo 1, versículo 6, Jó 2 e 1, em sua epístola, Judas menciona esses anjos. Versículo 6 do único capítulo de Judas, está escrito: e a anjos, os que não guardaram o seu estado original. Olha aí, epístola de Judas, seu único capítulo, e versículo 6 diz: e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio ou habitação, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Esses anjos que se corromperam com mulheres lá do começo da história dos seres humanos, esses anjos estão guardados sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Então, amados, aqui acabamos de ver o primeiro exemplo para fazer escolha. Homens caídos escolheram mulheres. E os grandes pregadores da história do cristianismo, homens de Deus que já estão na eternidade, eles sempre ensinaram aos pregadores do Evangelho, e principalmente pregadores jovens, pregadores de aparência, pregadores que é tido como lindo, belo, que tenham cuidado. Porque 3 coisas que os pastores, os homens de Deus ensinaram no passado, e tem prova bíblica disso, é que 3 coisas que derrubam o homem: a fama. Muitos sonham com a fama, querem ser famosos, querem que os seus nomes estejam nacionalmente conhecidos, internacionalmente conhecidos. E isto é perigoso, a fama. A segunda coisa que é muito perigoso para o homem de Deus: dinheiro. Você sem dinheiro não faz nada. Sem dinheiro você não compra. Sem dinheiro você não abastece o seu carro. Sem dinheiro você não paga a água, você não paga a luz, você não paga o telefone. Sem dinheiro você não paga a loja, você não paga o supermercado. Sem dinheiro você não paga o combustível, não abastece o seu carro. Sem dinheiro você não compra uma casa, você não compra um carro. Enfim, o dinheiro é necessário, mas vamos ter cuidado com ele. Porque a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal.
Terceira coisa que é perigosa para o homem de Deus: mulher. A Bíblia nos relata que os grandes homens de Deus dos tempos bíblicos e dos tempos atuais, se tem uma coisa que derruba o homem de Deus, é o sexo oposto. Cuidado com as mulheres belas, formosas, de aparência, atraentes. Tenha cuidado, porque a mulher, ela tem sido a causa de derrubar o homem que se acha tão forte. O homem que se tem por tão forte. Eu sou forte, sou corajoso, sou valente. Ele acaba-se a valentia dele, acaba-se a força dele para a mulher. Se ele não vigiar, a mulher domina ele facilmente. O segundo exemplo para fazer escolha, vamos dar aqui o exemplo de Ló escolheu planícies. Em Gênesis capítulo 13, versículo 11 está escrito: então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Amados, Ló não parece dar-se conta, assim como não se dão conta a maioria, de que ele foi abençoado por Deus por causa de Abraão. Ele devia dizer a Abraão que tudo o que o patriarca desejasse seria o que ele desejava. Mas em lugar disso, Ló fez uma própria escolha. E como o futuro demonstraria, escolheu muito imprudentemente. Quando se separou de Abraão, separou-se da bênção. Está vendo? Então Jó foi um ser ingrato. Ele não reconheceu que ele estava sendo abençoado através de Abraão. E aí ele se separa do homem que estava abençoando a vida dele. Quantos que assim o fazem? Se separam do homem de Deus. Até um tempo estão junto com o homem de Deus. Estão de mãos dadas com o homem de Deus. Até um certo tempo, como para muitos o pastor está na fase do vinho. O que é a fase do vinho? Fase da alegria. Não conhece o pastor e nem o pastor conhece eles, ou as ovelhas. E aí é a fase do vinho, fase de alegria. O pastor não conhece ninguém, não sabe que se no meio do rebanho tem bode, tem cabrito, e no meio das ovelhas. E aí, o pastor é só festa, é só alegria, mas aí chega a fase do vinagre. A fase do vinagre é aquela fase amarga, em que muitos que antes estavam de mão dada com o pastor, eram seus amigos do peito, companheiros, amigos fiéis. Aí começa a enxergar o pastor como demônio. Agora já não é mais aquele homem abençoado, o homem de Deus. Agora é a fase amarga, a fase do vinagre. Por que esse pastor não sai logo? Por que esse pastor não vai embora logo? O dia que esse homem sair daqui, eu vou cantar: livre estou, pela graça de Jesus, livre estou. É assim mesmo. Então aqui vemos o segundo exemplo para fazer escolha. Terceiro exemplo para fazer escolha, o tempo não espera. Moisés escolheu homem capaz. Em Êxodo, capítulo 18, versículo 25, está escrito: escolheu Moisés homens capazes de todo Israel, e os constituiu
por cabeças sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Não havia poder novo introduzido. Foi o mesmo Espírito que, estando em um ou em muitos, ou seja, tanto o que liderava 1000, como o que liderava 10, como o que liderava 50, como o que liderava 100, tem o mesmo valor perante Deus. Deus valoriza tanto o que cuida de muitos, como aquele que cuida de poucos. Quem sabe você que está me ouvindo, lidera um departamento dentro da igreja onde você congrega. E esse departamento, quem sabe, seja o mais pequeno, seja com 10. E tem alguém, quem sabe, me ouvindo, que lidera um departamento com 20, outro com 30, quem sabe alguém que lidere um departamento até com 50 pessoas. Eu quero dizer para você que tanto aquele que lidera um departamento menor como aquele que lidera um departamento maior, ambos estão fazendo a obra de Deus, estão trabalhando no reino de Deus, e ambos têm o mesmo valor para Deus. O quarto exemplo, para fazer escolha. Deus escolheu Israel. Em Deuteronômio capítulo 4 e o versículo 37, está escrito: porquanto amou teus pais e escolheu a sua descendência depois deles, e te tirou do Egito, ele mesmo presente e com a sua grande força. Ou seja, o Deus que amou os vossos pais, pai Abraão, pai Isaque, pai Jacó, ama a você e a sua descendência. Em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 15, está escrito: tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar, a vós outros, descendentes deles, escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Deus te escolheu. Você é um escolhido de Deus. Não adianta você correr para um lado, para outro. Não adianta você querer fugir de Deus. Porque Deus está à tua mira. Deus está te olhando. E esse olhar de Deus é o olhar da escolha. Ele te chamou, Ele te escolheu, e não tem para onde o homem correr. O quinto exemplo, para fazer a escolha. Davi escolheu pedras. Em Samuel, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 40, está escrito: tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e as pôs no alforje, ou seja, numa sacola de pastor, que trazia, a saber, no surrão, que é o mesmo alforje, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu, lançando mão da sua funda, com uma pedra, em que a Bíblia nos diz: o cajado em sua mão, um tipo da palavra de Deus. As 5 pedras simbolizam a graça e a bondade de Deus.
gratuitamente manifestada a nós. Amados, o gigante Golias tinha mais 4 irmãos. E que interessante, a Bíblia nos dizer que Davi colheu 5 pedras do ribeiro. E com uma só pedra, Davi matou Golias. Os teólogos dizem que as outras 4 pedras que Davi tinha no surrão ou na sacola, era para os outros 4. Cada uma delas era para os outros 4 irmãos de Golias. Se eles viessem, eles teriam o mesmo fim do seu irmão Golias. Em Isaías capítulo 9, versículo 6, o profeta messiânico profetiza dizendo: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ele profetiza sobre Jesus Cristo, atribuindo a ele esses 5 nomes. Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Alguns teólogos dizem que Davi usou aquela pedra, uma única pedra das 5 que ele tirou do ribeiro, e alguns querem atribuir que aquela pedra que bateu em Golias e derrubou ele, ele foi lá, sacou a espada e cortou a cabeça do gigante, separando do corpo. Alguns teólogos atribuem que essa pedra é a pedra chamada Deus Forte. Louvado seja o precioso nome do Senhor. Do ribeiro, um tipo do Espírito Santo. O ribeiro representa o Espírito Santo de Deus, que habita hoje na face do globo terrestre, e esse Espírito Santo está dentro de mim e dentro de você, fazendo morada e estando conosco até os últimos dias e a consumação dos séculos. E a pôs no alforje de pastor, representa os dons do Espírito Santo, o alforje. E a igreja hoje de Cristo, ela está cheia dos dons do Espírito Santo. Esses dons que veio para edificar o corpo, a noiva de Cristo. O 6º exemplo, para fazer escolha. Davi escolheu o caminho da verdade. Em Salmo 129, e o versículo 30, está escrito: escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir os teus juízos. O caminho da verdade é a palavra de Deus. Versículo 173 do Salmo 119. Está escrito: vem a tua mão para me socorrer, porque escolhi os teus preceitos. Nem a libertação por parte do homem, nem a prosperidade de seus caminhos foram desejados por Cristo. Apenas a salvação de Deus e sua palavra. João 8,32 está escrito isso: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o 6º exemplo para fazer escolha. Davi escolheu o caminho da verdade. E nós, cristãos, dos dias atuais, precisamos seguir o exemplo de Davi, escolher o caminho da verdade. A palavra de Deus, Jesus Cristo,
declarou dizendo em João 14,6, eu sou o caminho e a verdade. Vamos seguir o exemplo de Davi. O 7º exemplo para fazer escolha. Cristo escolheu os discípulos. Em Lucas 6, versículo 13, está escrito, e quando já era dia, chamou a si os seus 12, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Em João, capítulo 6, versículo 70, está escrito, respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós os 12? Uma afirmação de interrogação. Não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. Revela muito mais que uma escolha arbitrária, mas antes uma escolha objetiva dada a ele pelo Pai. E um de vós é um diabo. Jesus escolheu Judas, e Judas também, no início, escolheu Cristo. No entanto, a escolha de Judas foi invertida pela incredulidade, como acontece com milhões de pessoas. Ou seja, quando Jesus escolhe Judas, ele era uma pessoa salva, ele era uma pessoa liberta, mas com o tempo ele se corrompeu. Ele não se manteve, e assim acontece nos dias atuais. Nós temos entre nós muitas pessoas salvas, convertidas, mas que de uma hora para outra viram as costas para Cristo, viram as costas para a igreja, para o pastor, e se corrompem. Em João 13:18, não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Estamos para testemunhar outra tentativa de fazer com que Judas saia da beira da ruína, mas infelizmente sem êxito. O Espírito Santo disse a ele quem devia escolher como seus discípulos pessoais. De fato, ele diz, eu sou a pessoa da qual fala o Salmo 41 e o versículo 9. Está escrito, até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Para finalizar, o 8º exemplo para fazer escolha. Maria escolheu a boa parte. Lucas, capítulo de número 10, versículo 42. Mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Revela-nos a mente de Deus e nos indica onde está toda a vitória. Quer dizer que isso é uma escolha. Diz no versículo 39 de Lucas, está escrito, e esta tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Ou seja, ela escolheu Jesus e o seu ensinamento. Então, meu amado, no versículo 42, parte final, a qual não lhe será tirada, a mais importante, ou mais importante, é ter comunhão com Cristo e ter a certeza que Cristo vive em mim, que Cristo vive em vós. Maria escolheu a boa parte
estar aos pés de Jesus. E agora, para finalizar esse estudo, eu quero falar de 3 coisas aqui do Salmo 1 e o versículo 1. Salmo 1, que diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Amados, não anda no conselho dos ímpios. Ímpio significa desumano, desnaturado, insensível. É aquela pessoa que não tem piedade, que age cruelmente. Um ímpio é uma pessoa indiferente, intolerante, que pratica barbaridades, que tortura. É também um indivíduo que possui valores contrários aos estabelecidos pelo senso comum. Não se detém no caminho dos pecadores. Salmo 1. Apocalipse 21:8 está escrito: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então veja aqui que Apocalipse nos mostra, nos aponta o que é caminho de pecadores. Não se assenta na roda dos escarnecedores, significa de escarnecer na Bíblia. O significado de escarnecer na Bíblia: verbo transitivo direto e transitivo indireto. Fazer escárnio de algo ou alguém. Zombar ou ridicularizar alguém ou alguma coisa. Seus filhos a escarnecem. Censurar sem piedade. Ridicularizar ou zombar. Fazer pouco de alguém. Isso é escarnecer. E eu vou fechar aqui com um testemunho de uma jovem, que os amiguinhos chegou com o carro na frente da casa dela. O carro já estava cheio, eu acho que ela já tinha que ir meio no colo de uma amiguinha. E quando a filha saiu correndo para entrar no carro, a mãe sai atrás e diz: vai com Deus, minha filha. Ela, de dentro do carro, gritou para a mãe: só se eu for no porta-mala e Deus também, porque o carro está lotado. Ou seja, aquela moça, de forma escarnecedora, escarneceu de Deus, que não se deixe escarnecer por ser algum. Saíram, foram para festa, foram para baladas, e quando num determinado caminho que estavam na noitada, andando com aquele carro cheio, lotado, acima do limite que poderia um carro conduzir pessoas, chocaram-se em alta velocidade num poste. Quando as autoridades chegaram, a polícia, os bombeiros, para o socorro, todos os jovens, se não me falha a memória, eram 7 jovens adolescentes, todos morreram. Nenhum foi retirado do meio daquelas ferragens vivo. E o que chamou a atenção dos bombeiros e das autoridades, que o capô, com a força, com a violência do impacto, abriu. E quando eles foram ver, tinha uma caixa de ovos dentro do capô e nenhum ovo quebrou. E isto é um exemplo de que Deus estava no porta-mala daquele carro. Pois a própria moça disse para a mãe: mãe, para eu ir com Deus só se for no porta-mala, que o carro está cheio. Se ela tivesse no porta-mala, certamente não teria morrido. Deus não se deixa escarnecer por homem algum. Encerro aqui esta mensagem. Quero apenas ver aqui mais algumas pessoas que, após termos iniciado a mensagem, estão conectados. E eu quero mencionar o nome destas pessoas com muito prazer, muita alegria. Irmã Sônia Silva Aparecida, que
Que Deus abençoe a tua vida. Irmão Ricardo Luiz Camargo, e o seu filhinho Gustavo, e o Lorenzo, a irmã Sirlene. Irmã, é Sirlene mesmo, né, Vanete? Que Deus abençoe grandemente a vida destes irmãos, esta família, a irmã Alzélia Alves. Que Deus abençoe a tua vida, irmã Alzélia. Que Deus abençoe a irmã Franciele Barbosa dos Reis. Deus abençoe ao meu sobrinho Newton Kemmer, a sua esposa Elionai e o meu sobrinho Lemuel. Que Deus abençoe grandemente. Estamos orando por você, Newton. Que Deus abençoe a nossa querida irmã Eliana Matos e o seu esposo, irmão Alexandre, e os seus filhos. Nesse instante, amados, chegamos ao final de mais esta transmissão. Voltaremos neste mesmo dia e horário, se assim Deus nos permitir. Até lá, na paz do Senhor.